Entrevista em estúdio. E nós estamos recebendo aqui no BNT mais um Jefferson. Hoje é sexta-feira, dia dos Jeffersons, mas esse é o Jefferson Wegerman, ele que é presidente da CPG Jovem. A CPG é a Associação Comercial e Industrial aqui da nossa cidade, empresarial, Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Vamos falar o nome corretamente, é CPG Jovem. Então o Jefferson, ele é presidente da CPG Jovem e está aí coordenando o feirão de impostos. Bom dia, Jefferson, bem-vindo ao BNT News. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês e com os nossos espectadores um pouquinho mais sobre essa grande ação que a gente está realizando aqui em Ponta Grossa. O Jefferson, e o que é? Vamos explicar primeiro, né? O que é o feirão e por que ele acontece? O feirão é uma ação de conscientização sobre o peso da carga tributária, principalmente naqueles tributos que incidem sobre o consumo, ou seja, aqueles tributos que a gente não vê no dia a dia, porque eles estão embutidos nos produtos, nos serviços e, portanto, a gente paga e nem percebe, né? E é uma ação que ela é organizada a nível nacional pela CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, e repassada também à FACIAP para que ela organize, junto com os movimentos locais, essa ação em cada uma das cidades. E aqui, né, em Ponta Grossa, essa ação é coordenada localmente pelo Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. E esse feirão, as primeiras atividades já começaram? Exatamente, nós tivemos ontem já uma panfletagem ali antes do início do jogo do Operário com o Vasco pela Copa do Brasil. E amanhã nós teremos o lançamento oficial, né, da nossa ação às 10 horas da manhã ali no Calçadão. Mas sim, nós temos muitas ações programadas para que as nossas ações, né, de conscientização, de capacitação, de impacto social possam acontecer aí ao longo de todo esse mês. E a ideia é justamente alertar aí os consumidores para que prestem atenção nessa carga tributária, porque a gente sabe, assim, a gente vê e é acostumado a reclamar. O preço está alto, o preço está subindo, o preço não para de subir, mas muito desse preço está relacionado justamente aos impostos. Corretamente, é exatamente isso que acontece, né? Nós temos produtos como, por exemplo, bebidas em geral, chopp, né? Vamos pensar assim, que tem uma carga tributária que passa de 50%. Então, metade daquilo que a gente paga, na verdade, são impostos. O sistema que a gente tem no Brasil, ele é muito complexo. E justamente por isso, às vezes, a gente não consegue nem rastrear exatamente o quanto daquilo realmente é de imposto por causa de toda a cadeia em que os impostos vão incidindo em cada elo que ela vai passando. E a gente recentemente teve a aprovação da reforma tributária que focou muito, né, ao nosso ver, na redução de siglas de impostos, né? Até o nosso tema do feirão esse ano é menos siglas, mais impostos, né, no formato de pergunta, porque toda a sociedade vinha há muitos anos, até nós no Feirão do Imposto, alguns anos atrás, vínhamos pleiteando que houvesse uma reforma tributária, mas não somente para simplificar a forma como nós pagamos o imposto, mas também para que houvesse uma desoneração do consumidor, porque nós empresários, nós recolhemos os tributos, mas quem paga essa conta é o consumidor, são as pessoas que estão lá na outra ponta, né, pagando pelo serviço ou pelo produto que vão efetivamente pagar esse imposto. Então, a gente tinha esse pleito, a reforma veio, só que existem alguns segmentos que os especialistas nesse assunto vêm alertando já faz um tempo, que na verdade a carga tributária vai aumentar muito, ela vai ficar muito maior do que ela já é. Então, a gente começa a ficar preocupado como empresário, principalmente no segmento de serviços, né? Um segmento que é responsável por muitos empregos, pela renda de muita gente, que muitas vezes não necessariamente contrata alguém, mas é de onde tira o seu sustento. Eu, por exemplo, sou um prestador de serviço e a gente tem aí prognósticos de que a carga tributária deste segmento vai aumentar muito, né? Então, a gente precisa chamar essa atenção, trazer esse debate, porque os nossos representantes, eles estão aí para gerir o dinheiro público, né, que é o dinheiro que sai do nosso bolso, para sustentar
aquilo que o Estado deve nos proporcionar em termos de estrutura, de saúde, educação, segurança. E o debate que a gente também gosta de trazer não é no sentido de incentivar qualquer tipo de sonegação, porque os impostos eles são necessários, mas é para que as pessoas pensem em exigir dos seus representantes um uso adequado desse dinheiro. Se a gente ganha uma determinada quantia de dinheiro, a gente tem que viver dentro daquilo que a gente está conseguindo ganhar. E o Estado não tem esse cuidado. Então, hoje o fato da gente ter que pagar uma altíssima carga tributária e muitas vezes, não estou sendo generalista, mas e muitas vezes não vê um retorno adequado, não vê que esse dinheiro esteja sendo bem gasto para atender as nossas necessidades, não pode ser interpretado como uma coisa normal. A gente precisa estar atento, precisa estar ali cuidando e cobrando para que haja um bom uso desses recursos. E então as ações que a gente faz, elas têm essas frentes, né? A ideia de conscientizar sobre o preço que essa carga representa dentro desses produtos que a gente não vê no dia a dia. Eu compro lá um celular, quanto de imposto eu estou pagando ali dentro? Quanto daquilo realmente é imposto? Porque, de certa maneira, é injusto, né? Você veja que esse sistema de tributação ele causa uma certa injustiça porque ele faz com que as pessoas que têm uma renda menor paguem proporcionalmente muito mais imposto do que quem tem mais renda. Se eu compro um celular que custa R$2.000 e R$500 desse celular são de impostos, uma pessoa que ganha um salário mínimo estará pagando proporcionalmente do seu salário muito mais imposto nominalmente do que uma pessoa que ganha, por exemplo, R$10.000, né? O mesmo item. Então, a gente chama atenção para isso, para que as pessoas se conscientizem e passem também a exigir uma melhor gestão do dinheiro público, do dinheiro que sai do nosso bolso, para que o Estado nos proporcione as condições necessárias para que a gente possa trabalhar e ganhar o nosso sustento. E você falou um ponto importante que eu conversava até com a vereadora Marisleide aqui essa semana, que nós falávamos sobre o atendimento no SUS, né? E aí eu lembrava as pessoas que o SUS, ele não é gratuito para nós. O SUS, a gente já pagou através do imposto. Então, quando você chega para uma consulta pelo SUS e muitas vezes você é obrigado a ficar esperando meses e até anos, porque eu conheço pessoas que esperam anos por uma consulta com um especialista no SUS. Na verdade, isso está totalmente errado, porque o SUS você já pagou. Diferente do plano de saúde que você está pagando todo mês, há quantos anos você está pagando o SUS? Desde que você nasceu, na verdade, aí está sendo pago através dos impostos. Então, é isso que eu digo, a população tem que fazer valer os seus direitos, porque nada é de graça no Brasil e nem mesmo o SUS, que tem um custo e é altíssimo. E aí, Jefferson, você falava também aí de quem ganha menos, né? E paga mais, acaba pagando mais, é verdade. E qual é a forma, qual é o envolvimento dos políticos nisso tudo? Porque chega as eleições, todo mundo vota em prefeito, vota em vereador, vota em deputado, vota em senador e vota em presidente. Qual é aí o direito e o dever da população nessa hora em que nós falamos de carga tributária? Olha, a gente, de uma maneira bem institucional, porque a gente somos um movimento apartidário, a gente tem duas frentes. Nós temos o legislativo e o executivo. Ao executivo cabe fazer a gestão do dinheiro que está sendo levantado em todas as instâncias, né? Tanto municipal, estadual quanto federal. Eles vão efetivamente gerir o dinheiro dos nossos impostos e fazer as contratações, as aplicações desse dinheiro que foi levantado. E os nossos outros representantes do legislativo são aqueles que criam as leis, que organizam as normas que fazem com que a gente tenha que efetivamente pagar os tributos, né? Então, quando a gente está falando de conscientização, a gente precisa pensar sempre nessas duas frentes. O prefeito, o governador, o presidente vão efetivamente com os seus auxiliares gastar, vamos dizer assim, ou economizar o dinheiro. E a gente cobra deles que eles gastem, né, que eles invistam o nosso dinheiro com cuidado, com cautela, evitando que a gente tenha um desperdício desses recursos que já foram arrecadados. E em relação aos nossos representantes do legislativo, a gente sempre
chama a atenção para que a pessoa faça uma escolha buscando identificar entre as pessoas que estão à disposição aquelas que têm uma pauta de buscar, por meio de leis, evitar que haja um aumento da nossa carga tributária, que hoje já é bastante alta. Porque a gente precisa, não falta dinheiro no Brasil. O nosso país é um país extremamente rico em termos financeiros. Existe sim uma má distribuição desses recursos e, por via de consequência, também dentro do nosso governo, da gestão desse dinheiro, muitas vezes existe uma destinação equivocada desses valores. Então, o que a gente busca é trazer essa conscientização para que as pessoas lembrem disso e também lembrem que não é só durante as eleições que a gente precisa cobrar. É por isso que nós, como um movimento de empresários totalmente voluntário, nenhum de nós ganha nenhum centavo para estar organizando essas ações, nenhum dos empresários que nos apoia, dos nossos apoiadores, patrocinadores, ninguém está ganhando e nem sonegando impostos durante a nossa ação do Feirão do Imposto, né? Porque nós temos venda de produtos ditas sem imposto, mas essa é só a experiência do consumidor, da pessoa que participa da ação, porque o empresário está ali não somente dando o desconto desse valor equivalente, mas também está recolhendo esses valores aos cofres públicos. Tá certo, então nós temos muito assunto ainda para conversar aí sobre esse tema. Aí nós estamos com o Jefferson Wergmann, então, que está aqui nos trazendo todas essas informações. E aí temos aqui um bom dia do Matheus Barbosa Clemente também. Bom dia, Matheus. Ele tá dando um bom dia pro presidente. Pro presidente, é direto pro presidente dia, aqui, porque ele colocou bom dia, presida. Então ele deve ser do mesmo sistema que eu, que chamo Jefferson Augusto e Jeffo, né? Então aí o bom dia diretamente para você, Jefferson. E aí, bom dia aí a todos os seguidores BNT aqui que nos assistem. Temos muito ainda a se falar sobre esse tema, mas a gente já precisa encerrar aqui, mas eu gostaria de deixar o convite para que você já volte mais vezes aqui falando aí, contando sobre esse feirão que está acontecendo e vai continuar acontecendo. E aí, para finalizar, eu gostaria que você lembrasse aqui, então, os nossos seguidores sobre a atividade de amanhã. Legal. Amanhã nós vamos ter o lançamento oficial do nosso Feirão do Imposto, dessa ação que nós estamos conduzindo de conscientização ali no Calçadão. E ao longo do mês nós vamos ter diversas ações também nessa conscientização, que vão desde... Eu até vou dar uma olhada aqui, ó, se vocês puderem acompanhar. Nós vamos passar em escolas e universidades ali na semana do dia 5 a 16 de maio. Nós vamos, durante o dia 17 de maio, fazer novamente panfletagem nos Jogos do Operário. No dia 17 a 25 de maio, também teremos ações na Festa das Nações com a Paróquia Santa Rita. No dia 20 de maio, terá a Noite Tributária em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Ponta Grossa. No dia 27 de maio, teremos uma palestra sobre o Simples Nacional, o que mudou com a reforma tributária lá na ASPG. E na semana de 26 a 31 de maio, nós teremos duas ações que são o primeiro Festival Gastronômico Zero Imposto da ASPG Jovem, em parceria com o Onde Comer PG. Nessa mesma semana também teremos a Semana Zero Imposto no Comércio Local. Nós temos diversos estabelecimentos que estarão identificados comercializando produtos sem imposto. E, por fim, no dia 31 de maio, que é o dia D, nós estamos com uma ação nesse ano que acho que está 3, 4 vezes maiores do que as ações que nós fizemos nos anos anteriores. Nós teremos venda de ingressos sem imposto no Parque de Vila Velha. Também teremos a tradicional ação de venda de gasolina sem imposto no Posto Mali, aqui no início da Avenida Monteiro Lobato. E também teremos venda de produtos sem impostos em toda a rede das lojas MM Mercado Móveis, na rede inteira deles. Então é uma ação muito grande que a gente está trazendo aí de conscientização para que as pessoas possam participar e ter a experiência de como que seria se a gente não tivesse que pagar imposto, para que isso sirva de conscientização e que a gente lembre do nosso dia a dia desse peso e de cobrar os nossos representantes para que eles façam uma boa gestão do nosso dinheiro. Tá certo, Jefferson, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News. Eu que agradeço pelo espaço e contem sempre conosco.